Nação flamenguista, o Flamengo empatando aí com a LDU 0-0, né? Claro, pessoal, o resultado ideal seria uma vitória, né? Para o Flamengo já se colocar ali na liderança do grupo. Aí, pessoal, não tem nada perdido, né? O Flamengo ainda tá na briga. Claro, não poderia perder, né? Até porque se perdesse aí complicava a situação. Mas para mim o Flamengo fez um bom jogo, né? Perdeu, teve as melhores chances, né? Do jogo. Foi do Flamengo com teve uma com Luiz Araújo, pessoal, que não poderia perder aquele gol, né? Eu acho que faltou um pouco mais de capricho, né? Mas sem sombra de dúvida, um grande resultado. Joga com essa mesma LDU no Maracanã e a gente espera que o Flamengo faça a diferença. Claro, ainda tem o Central Córdoba fora de casa, né? O Flamengo pode sim tirar a diferença de pontos para esses dois times, né? A LDU e o Central Córdoba. A expectativa do torcedor flamenguista, eu acho que é uma das melhores possíveis, né? Até porque o Flamengo não sofre gol. Já faz, se eu não me engano, 4 jogos, né? Que vem sem sofrer gol, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo está crescendo na hora certa. Para mim, vai se classificar sem nenhum dano, né? Podemos dizer assim. E o que será que a mídia paulista está achando disso, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo, né? Vai para Band Esporte. O link está aqui na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. O alerta ligado. Em termos de tabela, se o Córdoba ganha e aí o Flamengo vai lá a enfrentá-lo, eles podem abrir 10-4. 10-4, para você tirar em 2 rodadas mais o saldo, é quase impossível. É quase que certeza, se você perde na Argentina, que você fica em segundo lugar no máximo. Você já vai pro pote 2, na melhor das hipóteses, para depois chorar, pegar os maiores, os mais fortes. Então não adianta reclamar depois. Então, o empate, ele não é desastroso, mas para mim o sinal de alerta segue do mesmo jeito. O Flamengo, na última hora, perdeu plata, né? Dores no joelho e tal. Lamentou bastante, queria muito ter jogado ali na terra dele, aquela coisa toda. O cara que conhece ali, né? Que conhece e tal, e aí ele perde o plata. Acho que o Léo Ortiz também deram só uma segurada nele. Foi a terceira escalação diferente, até meio que sistema diferente também, na própria Libertadores. Isso mostra no Felipe Luiz, ao mesmo tempo que não é engessado, mas ao mesmo tempo tendo que conviver com essa situação de tentar mudar o sistema de jogo aí para enfrentar os adversários. E eu não considero empatar com a LDU, com a tradição que a LDU tem, com 2.900 metros de altitude, eu não acho um resultado ruim. O problema todo que condiciona aquela estratégia maluca e a postura completamente equivocada no Maracanã contra os argentinos, você vai condicionando todo o seu desespero a cada rodada. E essa do LDU, se ganha do Córdoba, alguém estaria falando alguma coisa de empate ontem? Zero. Não. Estaria mais do que lindo. Teria sido gigante. Nossa Senhora, teria sido lindo. Então tudo vai condicionando até a última rodada, praticamente aquele revés no Maracanã. Tem só um detalhe envolvendo a escalação do Everton, né, como volante, o menino. Isso tem acontecido muito com os jogadores do Flamengo mais novos recentemente, que ele é o alvo atual da torcida, como já foi o Wesley, né? E para o Felipe, ele é um bom jogador. Ele, o ano passado, por falta de experiência, entregou alguns gols no final por excesso de confiança, tentar levar. Mas ele é a opção única nesse elenco, melhor até que o Alan, que está com uma dificuldade incrível de ganhar ritmo, para fazer uma dupla de volantes com o Pulgar. E ele vai jogar as partidas fora de casa, porque o Maracanã não deixa ele jogar. Isso acontece muito com o Galo. Então ele pega na bola do Maracanã, e o Felipe tem defendido ele em todas as entrevistas, né? E é aquele negócio, como gostam de falar, a base é ótima até o cara ter a base é sensacional, sempre é a melhor solução. Os caras são sensacionais até o cara ter 4, 5, 6 partidas como titular e errar em 2, 3. E ontem eu achei a melhor solução para o Flamengo, mas talvez ela só pudesse ter sido utilizada porque o jogo era fora de casa. E aí ele entrou tranquilo, com o respaldo dos companheiros, ele jogou um bom jogo. Ô, Massa, a gente pode falar, você falou sobre respeito à Libertadores, não, porque a Libertadores não se respeita e tal. O jogo contra o Central Córdoba, isso pode apontar o dedo pro Flamengo e falar assim, tem que respeitar a Libertadores, não dá para jogar com qualquer time e achar que vai ganhar. Ontem não. 3 pontos não seriam suficientes contra o Tati. É isso. E um empate poderia favorecer tanto a LDU... É o que o Vesta falou, tem que fazer o fim de primeira fase. O pior dos mundos é o Flamengo tem que entrar em campo. Na última rodada, todo mundo no mesmo horário,
tendo que ganhar e torcer para que alguma coisa aconteça depois. Não dependendo só... Isso aí é péssimo. Né? Mas por enquanto tá, se o Flamengo fizer aí os 9 pontos, ele vai a 13 e se classifica. Mas uma coisa, se a ideia do Flamengo fosse aquela que eles demonstraram no Maracanã, a minha prioridade é o brasileiro, não dá pra ser assim. Você não vai fazer 9 se você tratar a Libertadores assim. Não, agora não dá mais. Ou vai segurar os caras no brasileiro pra encarar e fazer os 9, ou você vai se lascar. Mas tem um olhar no Flamengo de que o brasileiro é prioridade, né? Então, é isso que eu tô dizendo. É isso. O retorno não vai aceitar esse olhar. Para ter um retorno na Libertadores de 9, tudo você não pode aí, aceitar né? esse olhar. A fase de grupos termina antes do Mundial, né? Sim. Tá tudo. Os jogos do Flamengo, então, são. Ele encara o. Qual é? Você sabe? Córdoba fora. Central Córdoba fora. Eu digo para vocês que um empatezinho pro Central Córdoba não tá ruim. É o que o Massini falou. Né? Desde que ele vence o Tátira. Claro. Central Córdoba fora, LDU em casa, Tátira em casa. Então, tem que fazer aí, na pior das hipóteses, 7 pontos. Na pior, e olha lá, não é uma garantia. Com quem for o 7, né? 7 pontos, acho que vai 7 é dependendo de quem for, né? Não adianta você empatar com o Tátira, por exemplo. É melhor você uma 10. É nessa linha, entendeu o que eu tô dizendo? Sim. É melhor empatar com o Tátira, às vezes, do que com... Exatamente. Exato, ele precisa tirar ponto dos outros. Precisa tirar ponto dos outros. Porque se ele perder do Córdoba, primeira colocação já era. Não, se ele perder do Córdoba, complica demais. Primeira colocação já era. Eles podem fazer 10-4, fica 6, faltando 6. Se teria que tirar no saldo, na melhor das hipóteses. Exatamente. Então o pote 2 está quase que esperando o Flamengo automaticamente. Por isso que o resultado contra o Córdoba... Ele vai condicionando tudo. Condiciona tudo. A conta é essa. Você falou, é isso aí. A conta é essa, não tem jeito. Luiz Carlos falando que adora nossos comentários. Luiz. Adoro, não perco um programa. O que vocês falam, eu assino embaixo. Obrigado, Luiz Carlos. Luiz. Obrigado mesmo. Que bom que você perde aí a hora do seu almoço para ver a gente. Muito legal. A gente adora você, viu? E tem a questão, né? Já aconteceu no final de semana, mas aconteceu o Bruno Henrique jogando, certo? Então, Bruno Henrique jogando, esse é um ponto. Jogando, porém, jogando bem abaixo. O que é compreensível diante das circunstâncias. Acho que nenhum atacante jogou bem. Mas assim, ontem, né? mas o Bruno Henrique o bom Bruno Henrique sem nenhum problema fora de campo, nada disso, é o cara que num jogo desse dava uma arrancada lá e achava um gol. Então, mas quem que vocês acham que jogou melhor no time do Flamengo? Ontem? Do meio pra frente? Dos 4? Olha, todos ficaram devendo. O Felipe Luiz até fez uma defesa do Gerson. Falou, ele fez o trabalho sujo aí, ficou protegendo o Wesley. Ele ficou como um terceiro volante. Isso, mesmo, exatamente. Né? Eu tô falando Arrascaeta, Bruno Henrique... Pra mim... Juninho, né? Arrascaeta, Bruno Henrique e Juninho. Isso. Pra mim, o Arrasca foi o melhor do time. E perdeu um gol também. Perdeu. E por causa da característica do jogo. É menos correria, né? Esses caras velocistas sofrem na altitude. Sofre muito, porque o área é rarefeito, o cara tem que corre pra caramba e pensar e tomar decisão. Cara, aquele lance que você vendo ali, 93 minutos, se o cara cabeceia com o olho aberto, porque ele fecha o olho, né? Claramente ele fecha o olho. Então, pegou aqui, ó, velho. Sai esse gol, rapaz, vira uma confusão, hein? Pegou no cucuruto, assim, ó. Última bola ali. Mas também teve um lance ali que Luiz Araújo entrou sozinho, driblou o cara, de frente para o goleiro, chutou na arquibancada, né? Tem que se ressaltar também esse lance aí, né? O Flamengo poderia ter saído 1-0, saído com a vitória, né? Felizmente ele não caprichou naquele lance ali, é lance para caprichar. Se ele tira do goleiro, tchau, era 1-0 Flamengo. Meu Deus. Não subiu, não acresce. Mas isso é uma coisa que eu não... Você pega na testa, é gol. A gente estava falando, né, que a LDU é um time... Foi um pouco decepcionante, mas tem muito uma coisa dos times da altitude. De às vezes fazer um jogo meio mole e no final... Dá um gás. Ficar por uma bola. Uma bola eu vou ter a chance clara ali. E muitas vezes dá certo. Ontem não deu.
O Gabriel Moreira fala que era impossível jogar bem ontem, um passe de 4 metros sair errado. Não é aquela altitude, super altitude. O Palmeiras vai sofrer mais, por exemplo. Assim. Sim, 3.700 contra 2.800, mas é alguma coisa. Desta edição dos times classificados é a segunda maior, né? A primeira é La Paz. O Luiz Carlos está se defendendo, falou que estava defendendo o programa. A gente está vendo o Luiz Carlos, estamos aqui vendo que se defende, mas fala. Não, estou falando que essa... É que vai de cada um. Quito é a Parece segunda. que ontem o Ayrton Lucas sentiu muito e teve um que precisou realmente de ser atendido. Bruno Henrique, tomou... Isso. E o Ayrton Lucas foi o que mais sentiu, de acordo com a comissão técnica do Flamengo. É aquilo que o Felipe falou, ele tentou definir como ex-jogador, né? A dificuldade, ele falou que escapa o domínio, O controle. a referência, o controle, a velocidade do passe, tudo isso é alterado, né? Então, por essas condições, então é um tipo de jogo diferente mesmo. Diante das circunstâncias, o Flamengo deveria saber disso, né? Deveria ter jogado a Vera contra o Córdoba. Perfeito, porque o jogo seguinte era LDU. O cara não sabe a tabela? Eu sabia a tabela, né? O cara não sabe? Ele sabe, ele jogou lá, o Davi Luiz. Vocês protegem muito o Davi Luiz, vocês passam muito pano pro Davi Luiz. Quem, a gente? O Davi Luiz está no Fortaleza apanhando pra caramba. Não, Felipe Luiz. Entendeu? Fala. Cortou o cabelo. Eu não. Não, sim. Porque, não sei o quê. O cara tem que saber, ele é responsável, ele é o técnico do Flamengo. Aliás, eu tenho bem curiosidade. Por que ele não fez esse planejamento antes? Por que ele não pensou nisso antes? Errou. Ele falou, normalmente na Libertadores, o segundo jogo a gente dá uma segurada. Não. Que papo é esse? Ele jogou. Ele sabe o que é jogar na altitude. Entendeu? 0-0 tá louco de bom. Mas, para o Flamengo, né? Então, você que ficou... Você também, âncora. Ficou sugerindo na seleção, calma, né? Felipe Luiz, calma, né? Uma coisa que eu tenho... Aliás, Márcia, fala. Uma coisa que eu tenho curiosidade é como que no campeonato local esse tema é tratado. Porque eles se enfrentam o tempo inteiro. Tipo, o Emelec, que é Guayaquil de boa, vai a Quito. É uma outra coisa. É uma outra situação. Ele encara de uma maneira mais natural, Claro. Tem esse papo. Eu fico Porque os caras estão acostumados, eles vão para toda hora, é isso? Evidente. Cara, você lembra quando os times grandes jogavam lá em Moça Bonita? Sim. 46 graus na sombra. São condições inóspitas, são condições como jogar duras. Em Cuiabá é duro também. É isso, é igual, cara. Que é um pouco extremo, né? Entendeu? A altitude é um pouco a mais que isso. Fico curioso porque pra gente é uma vez que vai lá, os caras enfrentam... Agora, esse duas negócio vezes que o Massa no mínimo, falou né? sobre o trabalho do Felipe Luiz. Tem que ser questionado. Tem que ser colocado à mesa. Porque o Flamengo, cara, veja qual é o time brasileiro, fora o Palmeiras, que tem condições de jogar 3 competições à Vera hoje. Só o Flamengo. Então, No Palmeiras. eu falei, fora o Palmeiras. Tá. Como é que você entra num jogo de Libertadores achando que é o bom sucesso? Flamengo e bom sucesso. Mas acho que isso está marcado. Não dá, né, cara? Não dá. A responsabilidade é dele. Esse dois Entendeu? tá engarrafadinho É ali, dele, ó. do Boto, do Golfinho. O cara chegou aí agora há pouco, né? E fala bem, fala legal. Gosto dele. Mas ele tem que tomar a rédea disso. Ele não pode permitir que o treinador coloque um time e reconhecer isso depois na coletiva. Isso é o fato bom. É o bom, não ficar dando desculpa. Não, os jogadores tiveram piriri, nada disso. Reconheceu. Na segunda rodada a gente dá uma segurada. Ganhamos o primeiro fora. Entendeu? Então, assim, o Flamengo precisa ser cobrado. A gestão, o Boto e o Felipe Luiz, os 3 precisam ser cobrados. Porque o Flamengo ficar fora da Libertadores vai ser uma vergonha. Uma coisa é você ser eliminado no mata-mata, entendeu? Tem que chegar nas quartas, pelo menos. Mas eu entendo, mata-mata, respeita a Libertadores, você faz um jogo ruim, uma arbitragem não tão boa, você toma um gol no final, acabou, tá eliminado. Dá para entender. Até porque o mata-mata pode colocar um outro brasileiro na frente. Não, ok. O segundo de novo ele pode pegar, sei lá, o Palmeiras no mata-mata. Então, agora, na fase, mundo, né? cara, na fase de grupo suar, também não quer. na fase de grupo suar para se classificar é ruim, né, cara? Então, não dá, né? é ruim. Então, mas essa é uma questão interessante que o Marcinho está falando, que ela vai
é que ela precede a chegada do Felipe Luiz, né? Como o Flamengo Sim. tem se complicado na Libertadores, tem encarado a Libertadores, e agora já é uma nova gestão, novo O passado presidente, foi Alcas, e já teve isso aí. Exato. E se a gente pegar aí sobre o Felipe Luiz, mesmo as 3 partidas que o Flamengo fez na Libertadores foram ruins. Inclusive a vitória contra o Tátira. O Flamengo não jogou bem, foi mal escalado, jogou mal. Mas o que E quase tomou um empate na última bola. Foi 1-0, jogou mal. Contra o Central Córdoba não preciso falar. E ontem foi uma partida nota 6. Democrática, exato. Então, o primeiro turno do Flamengo da Libertadores, de fato, é fraco. Bem fraco. Agora, isso que você está falando sobre o Massa, que sofrer para passar na primeira fase, na verdade, se você der uma peneirada aí, tirando o Palmeiras, todo mundo vai sofrer, hein? Vai. Todos. O Palmeiras vai Todos. sofrer também. Você acha que o Palmeiras amanhã... Qual foi a última vitória de um time brasileiro mas na eu quero dizer o seguinte, os outros, lá da Bolívia? Os outros estão ameaçados. Esse jogo, como você falou, O Palmeiras não está ameaçado. Esse jogo é rifado. Claro que não, porque venceu as 2 primeiras. Então, assim, se sai com um empate de lá, eu vou comer a selga durante toda a semana. E manda imagens. Meu ponto é, claro, a gente pode achar que o Flamengo tem que fazer mais e tudo mais. Porém, o Flamengo está junto com todo mundo. O Fortaleza está encalacrado, o São Paulo está meio... cobrado também. O Não, Palmeiras... Claro que tem. O que eu quero dizer é que nesta Libertadores deste ano, não tá a Coca-Cola que todo mundo vai passar em primeiro e acabou. Só o Palmeiras, talvez. Então, mas todos os outros brasileiros estão em situação estranha. A gente esperaria que o Flamengo tivesse na condição do Palmeiras. Essa que é a diferença. Isso eu concordo. O Flamengo tinha que ter 7 pontos na competição. Os outros, inclusive o Botafogo, campeão da Libertadores, pelo que aconteceu com o Botafogo foi dizimado. Imaginava que ele tivesse dificuldade. E só uma coisinha, um detalhe que é uma curiosidade. Nós, brasileiros, tratamos a primeira fase da Libertadores, a fase de grupos, como se fosse um campeonato brasileiro no sentido de necessidade de fazer 6 vezes 3, 18 pontos. Cara, é impressionante. Quando você vai para outro país e assiste uma mesa como essa aqui, por exemplo, argentinos, uruguaios, eles não se importam. Eles só falam, vamos classificar. No mata-mata vira outro campeonato de uma maneira. É óbvio. Não, mas eles tratam a primeira fase numa boa. Essa posição do Flamengo hoje, na Argentina, eles estariam, tá tudo bem. Temos 3 jogos, 2 em casa. Mas... E o entendimento dos outros países para fase de grupos é diferente do nosso. Aqui eu acho que a gente entra num desespero muito grande. O time não está muito mal, está com uma pontuação baixa. Calma, o River... Eu dou sempre o exemplo. O River Plate em 2015... Ele é o último classificado e termina campeão. Classifica porque alguém ganhou na última rodada e que não era para ganhar. E ele vai como pior, o 16º. Na época era, acho que era a primeira com o 16º. Segundo tal. E ele é o último. Pois é, nação flamenguista. A mídia paulista discutindo aí, né? A atuação do Flamengo. Claro, não foi uma atuação perfeita, não foi uma atuação digna de conquistar os 3 pontos. Eu acho que o Flamengo poderia ter saído até com os 3 pontos, né? Assim como a LDU teve a oportunidade naquele lance de cabeça, Luiz Araújo também teve a oportunidade sozinho, de frente pro goleiro, chutou na arquibancada, né? Mas o que vale aí foi o desempenho da equipe, né? O Flamengo jogou um jogo controlado, né? Podemos dizer assim. Claro, a gente sabe que a altitude é complicada. A altitude nem sempre você vai jogar do jeito que quer. Às vezes a perna não obedece o cérebro, né? A verdade é essa. Mas, pessoal, eu acho que não é motivo para pânico, né? Acho que o Flamengo tem tudo para fazer. Primeiro, ganhar do Central Córdoba lá, na Argentina, devolver essa derrota. Depois, fazer 2 bons jogos em casa, né? E fechar com chave de ouro, mais 2 vitórias, né? Então não é motivo para desespero, né? Claro, a torcida fica preocupada porque sabe que o Flamengo era para estar aí no mínimo aí com 2 vitórias, um empate, né? Vamos considerar a altitude um motivo de empatar, mas também eu não vejo motivo para pânico, né? Não foi o resultado que a gente queria contra o Central Córdoba. Também concordo que a comissão técnica errou, Felipe Luiz errou em escalar o time daquela forma. Principalmente os jogadores achando que ia vencer o jogo a qualquer momento, né? O treinador também pensou isso, os dirigentes pensaram isso. Felizmente o Flamengo não conseguiu vencer o Central Córdoba, né? E o pior, ainda perdeu, né? Então, sem sombra de dúvida, tem que recuperar esses pontos. Primeiro jogo fora, o Flamengo venceu contra o Deportivo Tátira. Segundo,
empatou na altitude. E o terceiro é o próximo jogo do Flamengo, né? Contra o Central Córdoba. Já é a estreia do retorno. Então acho que o Flamengo precisa fazer um grande jogo e mostrar para os antes, mostrar para o seu torcedor que o Flamengo não está morto nessa Libertadores, né? Claro, pessoal, agora não tem altitude, né? É nível do mar. Para mim, o Flamengo tem um elenco mais qualificado que do Central Córdoba. Claro, a gente sabe que Libertadores, quando se joga fora de casa, é sempre complicado, né? Principalmente com o time argentino, né? Tem catimba, tem juiz favorecendo, tem tudo que você possa pensar. Mas eu acho que o Flamengo tem um elenco qualificado. Para mim, o Flamengo tem o melhor elenco das Américas. Tem um treinador que, além de ser experiente, ele já foi jogador, sabe como é que funciona a catimba argentina. Então, quando junta tudo isso, eu acho que o Flamengo pode sim sair com a vitória lá da Argentina, né? E trazer para o Rio de Janeiro e conquistar 2 vitórias e se garantir ainda na primeira colocação. Eu sei que tem muito torcedor aí preocupado do Flamengo se classificar em segundo do grupo, né? E pode pegar o Flamengo já na próxima fase, né? Já imaginou o Flamengo pegando um Palmeiras aí numas oitavas de Libertadores? Claro, os palmeirenses não querem isso, né, pessoal? Se o Flamengo se classificar em segundo, esse duelo pode acontecer nas oitavas, né? Então, sem sombra de dúvida, eles estão preocupados com isso também. Mas eu creio que não é motivo para pânico, né? Como eu disse, o Flamengo vai fazer um bom jogo contra o Central Córdoba. Claro, ainda tem jogos aí pelo Brasileirão durante a final de semana contra o Corinthians, né? O Flamengo procurando se manter ali na ponta da tabela, ali próximo do Palmeiras, sem sombra de dúvida. Fazer um grande jogo, fazer uma grande partida, né? A torcida vai apoiar para o Flamengo em busca da liderança também no Campeonato Brasileiro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, peço aí para você se inscrever no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.